A vida e morte do rei Salomão, sabedoria, riqueza e queda. O rei Salomão, uma figura proeminente nos relatos bíblicos, personifica uma jornada fascinante de ascensão, prosperidade, decadência e, por fim, lições eternas. Ao explorar mais a fundo sua vida e morte, podemos discernir nuances adicionais que tornam sua história ainda mais intrigante e relevante. Conquistas e desafios no reinado de Salomão. Ascensão ao poder e sabedoria divina. O início do reinado de Salomão foi marcado por uma paz relativa e prosperidade. Ele herdou um reino estabilizado por seu pai, Davi, e, em sua sabedoria excepcional, tomou decisões sábias que solidificaram ainda mais sua posição. A construção do Templo de Jerusalém, uma estrutura monumental, simbolizava não apenas a grandeza arquitetônica, mas também a dedicação de Salomão a Deus. A sabedoria de Salomão, inicialmente demonstrada no famoso episódio das duas mulheres disputando a maternidade, era considerada uma dádiva divina. Seus provérbios e ensinamentos eram amplamente reconhecidos e respeitados, não apenas em Israel, mas também em regiões vizinhas. Prosperidade e desvios espirituais. Contudo, à medida que a riqueza e a prosperidade inundavam Jerusalém, Salomão se viu tentado pelos prazeres materiais. Sua corte opulenta, marcada por luxo e extravagância, contrastava com a simplicidade que a devoção a Deus exigia. O rei começou a acumular riquezas, colecionar esposas e associar-se a nações estrangeiras, desviando-se das instruções divinas. O encontro com a rainha de Sabá, embora tenha fortalecido a posição de Salomão no cenário internacional, também introduziu influências estrangeiras que desafiavam a pureza espiritual de Israel. O rei, em sua busca por conhecimento e experiência, permitiu que as linhas entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas pagãs se tornassem borradas. Advertências ignoradas e consequências da queda espiritual, profetas e advertências divinas. Natã, um profeta corajoso, confrontou Salomão com palavras contundentes sobre as consequências de suas escolhas. No entanto, as advertências foram ignoradas, e Salomão continuou a trilhar o caminho da indulgência e da desconexão espiritual. A complacência em relação às normas divinas começou a erodir as bases de seu reinado. Impacto no povo e divisão do reino. Enquanto Salomão se entregava a uma vida de excessos, o povo sofria. Altos impostos e demandas excessivas enfraqueceram a base de seu reino. Após a morte de Salomão, as tensões acumuladas levaram à divisão do reino. As tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, enquanto as tribos do sul permaneceram sob o domínio da linhagem davídica em Judá. Legado duradouro de Salomão, provérbios e sabedoria duradoura. Apesar de sua queda, Salomão deixou um legado duradouro. Seus escritos, especialmente o livro de Provérbios, continuam a inspirar gerações com princípios sábios e instruções práticas. Os provérbios encapsulam a essência da sabedoria divina, oferecendo orientações sobre uma variedade de temas, desde a conduta moral até a administração sábia dos recursos. Arte e literatura, inspiradas por Salomão. Ao longo da história, artistas e escritores foram inspirados pela figura de Salomão. Sua história foi retratada em pinturas, esculturas e obras literárias que exploram as complexidades de sua vida. A música, em particular, incorporou elementos da história de Salomão em várias composições, destacando seu impacto cultural. A vida e morte de Salomão continuam a ressoar nos dias de hoje como um lembrete da necessidade de equilíbrio entre a prosperidade material e a espiritualidade. A busca incessante por prazer e riqueza, desvinculada de uma base espiritual sólida, pode levar a consequências desastrosas, não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade. O exemplo de Salomão destaca a importância de manter a devoção a princípios mais elevados, mesmo em tempos de abundância. Sua história convida a uma reflexão sobre como a sabedoria divina pode guiar as escolhas pessoais e nacionais, influenciando o curso da história. Conclusão: o legado complexo de Salomão.
A vida e morte do rei Salomão são intricadamente entrelaçadas com triunfos e tragédias, sabedoria e insensatez. Seu legado é multifacetado, refletindo a complexidade da condição humana. Ao examinar mais profundamente sua história, somos desafiados a considerar as escolhas que fazemos em nossas próprias vidas e as implicações de nossas ações a longo prazo. A sabedoria de Salomão, embora tenha sido obscurecida por sua queda, continua a brilhar como uma luz que nos orienta em nossa busca por significado e propósito. A vida e morte do rei Salomão, como delineadas em sua jornada rica em nuances, oferecem uma rica tapeçaria de triunfos, desafios e lições atemporais. Sua história serve como um microcosmo das complexidades inerentes à condição humana, destacando as interconexões entre sabedoria, riqueza, indulgência e espiritualidade. O legado de Salomão transcende as páginas dos textos antigos e ecoa através dos séculos, manifestando-se de maneiras diversas. Seus escritos, particularmente os provérbios, ressoam como fontes perenes de sabedoria, fornecendo orientações úteis para navegar pelos altos e baixos da existência humana. Na conclusão dessa narrativa complexa, somos desafiados a extrair lições significativas para nossas próprias vidas. Salomão, em sua busca pela verdadeira sabedoria, muitas vezes se viu desviando-se do caminho, cedendo às tentações da abundância e desconectando-se espiritualmente. No entanto, é preciso reconhecer que, mesmo em sua queda, há uma beleza intrínseca na busca pela compreensão, mesmo que seja permeada por erros e imperfeições. A contemporaneidade da história de Salomão é evidente na sociedade moderna, onde a busca por realizações materiais muitas vezes se sobrepõe à necessidade de uma fundação espiritual sólida. Seu exemplo nos desafia a encontrar um equilíbrio delicado entre os desejos mundanos e a busca por significado transcendente, destacando que a verdadeira prosperidade vai além dos tesouros tangíveis. A divisão do reino após a morte de Salomão serve como uma recordação vívida de que as decisões individuais e políticas têm consequências duradouras. A incapacidade de manter o equilíbrio entre as demandas materiais e a integridade espiritual pode resultar na fragmentação da sociedade e na perda da bênção divina. À medida que contemplamos a vida e morte do rei Salomão, somos instados a refletir sobre como podemos aplicar as lições extraídas de sua história às nossas próprias vidas. A busca pela verdadeira sabedoria, a manutenção de uma conexão espiritual sólida e a moderação na busca por prazeres terrenos são princípios que transcendem eras e culturas. Em última análise, a história de Salomão é um convite à reflexão, uma oportunidade para examinarmos nossas próprias jornadas em busca de significado e propósito. Sua complexidade como figura histórica e suas contradições evidentes ressoam como um eco na história da humanidade, lembrando-nos de que, mesmo nos altos e baixos, há espaço para crescimento, aprendizado e, em última instância, redenção. Que possamos extrair das lições de Salomão a inspiração necessária para moldar nossas próprias narrativas, buscando uma sabedoria que transcenda as limitações temporais e aponte para a eternidade.